Bem-vindos a mais um vídeo, sou Miguel Oliveira. Nesse vídeo aqui você vai aprender para que serve a derivada. Esse vídeo aqui é a parte 2, essa aqui é a parte 1. Se você não viu a parte 1, nem precisa ir lá, nem precisa, porque só esse vídeo aqui já vai te ajudar e muito a entender para que serve a derivada, tá? Então vamos lá. Eu escolhi aqui três funções muito conhecidas: a função x igual ao quadrado, a função raiz quadrada de x e a função x. Tá aqui os gráficos dela, mas antes eu vou explicar para vocês como que se deriva uma função, tá? Vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, a função x elevado a n qualquer, eu derivo ela da seguinte forma. Eu vou pegar o n, né? Vou multiplicar pelo x e o novo expoente do x vai ser o próprio n menos 1. É assim que a gente deriva o x elevado a n, ok? Mas vamos lá. Eu vou derivar primeiro a função x ao quadrado, depois essa, depois essa. Vamos lá. F de x igual a x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado. A função derivada vai ser o 2, ele desce, né? Ou seja, o n desceu aqui, fica 2 vezes o x, só que elevado a 2 menos 1, né? Porque o 2 é n, então fica 2 menos 1, 1. Só que esse 1 não precisa aparecer, então fica só o 2x, certo? Então a função derivada de x ao quadrado é 2x. Beleza. Mas vamos agora nos atentar ao comportamento dessa função, que eu coloquei aqui em vermelho. O comportamento dela é bem interessante. Eu só quero saber o comportamento por enquanto, para você entender ali como é que funciona, a base das noções intuitivas, só no primeiro quadrante, né, que é esse primeiro lado aqui do plano cartesiano, tá? Então, olha só. A função x ao quadrado, ela tem esse comportamento aqui no primeiro quadrante, ó. Esse comportamento aqui, ó. Ela vai subindo dessa forma, com a curva, certo? E veja só, quando eu coloco o ponto x igual a 1 e y igual a 1, o ponto vai estar aqui. No 2 vai estar aqui. No 3 vai estar aqui. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Então ela vai vai ter esse comportamento aqui. Só que o que eu vou fazer agora, eu vou substituir alguns números, só para a gente ter uma noçãozinha básica. Eu vou colocar aqui, ó, o x igual a 1 na minha função. Então eu vou fazer aqui o f de 1, tá? O f de 1 vai ser 1 ao quadrado, que é 1, certo? Essa função derivada, eu vou colocar ela bem aqui. Eu vou colocar dois pontos e vou colocar aqui a função derivada, tá? E o que eu vou fazer agora é colocar o f derivado de 1, tá? Igual eu fiz aqui, eu fiz a f de 1. Aqui eu vou fazer a f derivada de 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, a f derivada de 1 dá 2. O que que isso significa, né? Quando eu pego a minha função e coloco o x igual a 1, eu tenho um ponto 1, 1, porque o resultado aqui deu 1, certo? Coloquei o f de 1, que é o x, essa reta aqui é o x, e essa reta aqui é a reta y. Então eu tenho o ponto 1, 1. Tá aqui o ponto. E quando eu derivei, eu cheguei no 2x, a função 2x. E eu substituí o mesmo 1, tá? O mesmo valor do x, que aqui é 1. E me deu 2, certo? Agora, o que que isso significa? Vamos lá. Pense que essa curva aqui em vermelho seja uma estrada. É como se fosse, nesse caso aqui, uma ladeira, né, de subida. Em alguns casos vai ter descida, né? Mas nesse caso aqui, ó, é uma ladeira para cima, certo? E o eixo x é a distância dessa ladeira, é o tamanho dela, é o comprimento dessa ladeira, certo? Se ela fosse em linha reta, seria esse comprimento, né? Até aqui, por exemplo, se a gente parar aqui no gráfico, ela tem uma distância de 3 unidades de quilômetro, por exemplo, 3 quilômetros. Não vou colocar nenhuma unidade aqui, mas só para você entender. Isso aqui é a distância, tá? É o tamanho da ladeira. Já o y é a altura da ladeira, a altura que ela sobe, né? É o quanto que ela sobe, a altura dela, tá? Então, o tamanho da ladeira, ou seja, a quilometragem que o carro, né, vai percorrer do ponto zero até chegar lá, é outra coisa,
tá? É outra coisa. Aqui eu só vou colocar a distância, tá? A distância daqui até ali. Mas tudo bem. Entendido isso, vamos lá. O que significa esse 2 aqui? Depois que eu derivei e depois que eu substituí o f de 1 do primeiro. Significa que para cada unidade que eu avance no eixo x, por exemplo, a cada unidade é mais 1, mais 1, mais 1. Para cada unidade que eu avance no x, eu vou subir 2 unidades no y. Ah, Miguel, mas tá errado. Porque olha só, aqui eu tô no 1, eu avancei uma casa no 2, uma casa no x, ou seja, eu fui pro 2. E o meu gráfico não bateu lá no 3, porque ele estava aqui, não era? 1, 2, ele não subiu 2 unidades. Mas é porque é no ponto, ok? Se eu avançar uma unidade no x, isso significa que nesse ponto, apenas nesse ponto, para cada unidade que eu avance, eu vou subir 2 casas no y. Calma, não sai do vídeo agora, porque isso vai ficar muito claro até o final do vídeo para você, tá? Olha só, vamos fazer agora para esse gráfico aqui, o gráfico da função x ao quadrado. Olha só, eu tenho aqui o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Opa, é raiz de x, certo? Raiz de x. E eu vou derivar essa função. Vou derivar essa função, que é a função raiz de x. Eu vou fazer separado aqui, depois eu apago. A raiz de x não é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2, não é isso? E como que funciona a função derivada? Eu vou pegar o n, né, que é esse meu expoente, 1 sobre 2, e vou multiplicar por x elevado a esse número menos 1. A 1 sobre 2 menos 1. Então isso vai dar 1 sobre 2 vezes x. Isso aqui, ó, meio 0,5 menos 1, que é o próprio menos 0,5. Eu posso até colocar menos meio, tá? Então aqui, ó, o menos meio, ele não é a mesma coisa que 1 dividido para x elevado a 1 meio, né? Porque isso aqui é a propriedadezinha de potências. E como que vai ficar? 1 sobre 2, eu nem vou repetir 1 sobre 2, eu vou fazer assim, ó, 1 vezes 1 dá 1, e aqui eu multiplico 2 vezes x elevado a 1 meio. Esse x elevado a 1 meio não é a mesma coisa que a raiz de x? Então vai ficar 2 vezes a raiz de x. Então, esse valor aqui é a derivada, tá? É a derivada da função raiz quadrada de x. Eu já vou colocar aqui, ó. 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Aí agora eu vou substituir o 1 nas duas funções, tá? Na função normal e na função derivada. Olha só. Quando eu substituo 1 na função normal, isso vai me dar a raiz de 1, que é 1. Ok? E quando eu substituo o 1 na minha função derivada, isso vai dar 1 dividido para 2 vezes raiz de 1. A raiz de 1 é 1, vezes 2 dá 2, e então dá 1 sobre 2. Então, o que isso significa? Para cada centímetro, para cada valor minúsculo, ou qualquer valor que eu avance, qualquer valor menor ou igual a 1, que eu avance no eixo x, né? Que é a distância, nesse caso eu estou fazendo aqui a analogia do carro, isso aqui é uma estrada, tá? Uma ladeirinha também. Para cada centímetro que eu avance para frente, essa ladeira sobe no eixo y, 1 sobre 2, a ladeira cresce, né? Ou seja, ela fica mais alta no y, essa quantidade de vezes, vezes o tamanhozinho que eu fui. Por exemplo, se eu estou no 1 e ando mais meio metro, o que isso significa? Eu vou subir no y meio metro vezes meio. Se você não entendeu ainda, calma. Se você já entendeu, perfeito. O último exemplo vai ser devastador. Ele vai simplesmente derrubar a dúvida do que sempre foi derivada. Veja só. Eu tenho aqui a função x. Observa o comportamento dessa função, ó. Ela é reta, né? É uma ladeira reta, né? Ladeira, ok? Então veja só, eu vou colocar a função aqui, função x igual a x, e vou derivar ela. A derivada vai ser o quê? Ó,
a f de x não é o próprio x e o expoente não é 1, então quanto é que vai dar? Esse 1 vai para frente, fica 1 vezes o x elevado a 1 menos 1, que é 0. Tá? Então, olha só, 1 vezes qualquer número elevado a 0, é 0 exceto o 0. Então, aqui vai ser 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, a função derivada dá 1. Agora, eu vou substituir o 1 aqui do x, né? Porque eu quero saber quantos vai aumentar no y no ponto 1. Então, eu coloco a f de 1. A f de 1 não é substituir 1 no lugar do x? Então, já substitui direto e fica 1, certo? E aqui, ó, a f derivada de 1, e é o mesmo que a função derivada, né, 1 vezes x elevado a 0, não deu isso? Quando você substitui qualquer valor de x aqui, o que vai acontecer se eu colocar o 2 aqui? Vamos supor que eu coloque o 2. Fica 2 elevado a 0 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, então aqui sempre vai dar 1, tá? Se eu colocar o 10 aqui, o ponto 10 aqui, vai dar 10 elevado a 0, 1, 1 vezes 1, 1. Então nunca vai mudar, vai ser 1. A derivada de x é 1. Show? Beleza. Aí, o que isso significa? Que para cada valor que eu aumente no x, para cada valor que eu avance no x, a minha função y cresce uma unidade. Ou seja, esse exemplo aqui é perfeito. Então, olha só. Se eu avançar uma casa aqui no x, ou seja, se eu for do 1 para o 2, o meu y ele vai aumentar uma casa também. Ele vai, ó, para 2. Esses outros valores aqui, ó, não deu certo, não foi bonitinho no gráfico. Por quê? Porque é no ponto. Esse número aqui é só a constantezinha. Você vai pegar essa constantezinha e vai multiplicar pelo valor que você quer avançar, tá? Se você quiser avançar só meio metro, então é 0,5. Então é 0,5 vezes esse valor, tá? Aqui, se você quiser aumentar só meio metro, então é 0,5 vezes o 2. Aí, esse resultado, 0,5 vezes o 2, que dá 1, é o valor que vai subir aqui, ok? Ou seja, eu vou dar um exemplo. Aqui no meio está 1,5. Por que 1,5? Porque eu adicionei 0,5. Se eu adicionei 0,5, eu andei 0,5 metros, né, no x. Quanto que isso vai subir no y? Lembrando que a função derivada vai dar ali uma constantezinha, mas essa constante ela pode subir ou ela pode descer. Nesses 3 exemplos aqui, ela só está subindo, né? Mas vai ter vezes que a derivada vai dar negativa, então o gráfico vai descer, ok? Então, continuando aqui. Se eu adicionei 0,5, então é 0,5 vezes o 2, que deu a derivada aqui, que é 1. Então, o meu gráfico subiu uma unidade, tá? Ou seja, ele foi para o 2, ó. Esse pontinho que seria mais ou menos aqui, ó. Certo? Ué, Miguel, mas a imagem não deveria ser 2,25? Porque 1,5 ao quadrado é 2,25. Então, o ponto deveria estar no 1,5 e 2,25. Sim, no entanto, a derivada deu 2 no ponto igual a 1 e não no ponto 1,5. No ponto 1,5 já vai dar outro valor. A derivada é 2 apenas no ponto 1. Mas ali, como o intervalo é muito pequeno, eu posso utilizar do 2, por exemplo. Se eu quiser saber o ponto exato, a f de 1,5 na função. E apenas isso. Então perceba o seguinte, quanto menor for o espaço, quanto menor for a distância que eu tomar, quanto menor for a distância que eu avançar no x, melhor vai ser a minha aproximação para a altura do meu gráfico. Para a altura que vai assumir o y. Ou descida, né? Então, recapitulando, ó, a derivada ela serve para calcular quanto que sobe ou desce, né, uma curva em relação a y, ok? Conforme a gente vai adicionando aqui valores no x, beleza? E, falando de outro modo, no modo mais formal, a derivada de uma função em um ponto,
nos diz quanto que o y sobe, né, ou desce para cada unidade que a gente avança em x naquele ponto, ok? Naquele ponto x que você escolheu. Mas por que que o valor não é exato, né? Por que que não sobe 2 aqui, que nem eu fiz, né? Por que que não sobe 2? Por que que aqui não sobe meio? E por que que não sobe... Aqui deu certinho, né? Por que que não sobe meio e por que que não sobe 2? Porque é uma curva, né? São curvas. Sério, se você sair desse vídeo sem entender derivada, cara, e para que serve também, porque eu acabei de mostrar matematicamente para que serve. Nem é preciso assistir o primeiro vídeo. Esse aqui já vai tirar toda a sua dúvida sobre para que serve. Se você não entendeu, reassista de novo. Faça um comentário que eu respondo. Eu adoro responder vocês. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo.